Pessoal do Rebeldes Criativos, tudo jóia? Olha, Alô, turma. olha aí, ó, quem tá comigo aqui hoje, senhor Augusto de Franco. E sem óculos. E sem óculos, operou, né? Tá 100%. Tá igual aquela visão dos X-Men lá, tá pegando todo mundo. Tô com o olho biônico agora. Hoje a gente vai usufruir dessa visão do Augusto para falar um pouco das eleições. Hoje é sexta, a eleição é depois de amanhã, domingão. E acho que eu vou pôr de título para esse vídeo Os Democratas nos Fudemos. Que no fim das contas, Augusto, quem ganhar não é uma coisa boa para nós não, né? Quem ganhar ou quem perder, como dizia a Dilma, não vai nem ganhar nem perder. Todos vão ganhar e vão perder. Ou ninguém vai ganhar e ninguém vai A perder. Dilma tinha razão. A Dilma é profeta. O fato é que, seja qual for o resultado do pleito, no primeiro ou no segundo turno, tanto faz, a democracia já perdeu. Não é? Quer dizer, o que nós temos hoje? Nós temos o enfrentamento de dois populismos. O neopopulismo lulopetista e o populismo autoritário bolsonarista. E todos os estudos internacionais sérios mostram que os principais adversários da democracia hoje não são mais o fascismo e o comunismo, são os populismos. Ainda existe comunismo, fascismo, assim, mais ou menos, como remanescências, não é? Vestigiais. Mas os verdadeiros adversários hoje são quem? É o governo Maduro, é o governo Ortega, é o governo Evo. Hein? A Le Pen. Isso pela esquerda e pela direita, o Viktor Orbán na Hungria, não é? Os irmãos Jaruzelski lá na Polônia, o Erdogan na Turquia, não é? O Putin na Rússia, não é? Então você tem populismos de esquerda e populismos de direita. E os populismos, eles são iliberais, quer dizer, não liberais. Do ponto de vista político, né? Político, e são majoritaristas. Quer dizer, eles não levam em conta, eles querem fazer uma clivagem única na sociedade, um grupo contra o outro, um candidato contra o establishment, não é? O povo contra as elites, não é? E eles têm um discurso antissistema, que é um discurso enganador, não é? Que, na verdade, é um discurso antipolítica, não é? Isso tudo foi reforçado no Brasil. Nós só chegamos a essa situação em razão de uma combinação perversa, que eu chamo de tempestade perfeita, de três fatores principais. O primeiro deles foi a leniência, a vacilação e até a conivência dos que deveriam fazer oposição ao governo do PT e não fizeram, como é o caso dos tucanos. Não é? Então, a população não acredita que os tucanos possam ser contra os desmandos do PT, porque eles ficaram aí mais de uma década e não fizeram oposição para valer. Além disso, eles salvaram o Lula, não é? Sim, sim. Salvaram o Lula, inclusive do impeachment, que no final de 2005 estava se anunciando. Bom, Estava confortável para o PSDB. Né? O segundo fator, além dessa vacilação, leniência e conivência do PSDB, foi a instrumentalização política da Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato é a operação correta do Estado Democrático de Direito. Não deveria nem ser uma operação, deveria ser a atuação, deveria ser permanente, a atuação, vamos dizer assim, normal do Estado de Direito é combater a corrupção e os crimes na política em todo lugar. Não é? Agora, quando essa operação, que deveria ser parte do metabolismo normal do Estado de Direito, ela vira uma espécie de cruzada de limpeza do mundo, ela gerou uma demonização da política. As pessoas disseram, bom, esses políticos são todos corruptos mesmo. Se eles são corruptos mesmo, então vamos ficar com o Lula, que pelo menos está do nosso lado, do lado dos pobres. Ou então disseram, se todos são corruptos, então vamos ficar com um cidadão honesto, corajoso, que promete colocar ordem na casa no grito, que é o Bolsonaro. Bom, então nós chegamos a essa situação, que é uma situação, vamos dizer assim, lamentável, em que os democratas estão ameaçados de serem defenestrados da cena pública, não é? Porque não tem menos pior.
E vai alterar muito o metabolismo social daqui para frente, né? Já vem sendo alterado, né? Sim, Quer dizer, essa campanha já estragou, já fez o estrago. É que qualquer um dos dois ganhando vai dar uma força para a voz. Para essa situação que já estava mais ou menos assim, que aí vai foder geral. Na verdade, não vai haver uma catástrofe. A catástrofe já aconteceu e nós estamos no meio dela. É preciso entender que a catástrofe, estou usando aqui o termo mais ou menos no sentido em que o Reneton, o matemático Reneton, utilizou na teoria da catástrofe, né? É uma mudança de estado, é uma mudança de fase, não é uma mudança de gradação, não é? Então, já aconteceu a catástrofe, não é? Os democratas hoje representam menos de 16%, 17% em todas as pesquisas de opinião, não é? E mais de 60% são pessoas que estão, por um raciocínio próprio do analfabetismo democrático, querendo escolher o menos pior, o que vai combater o comunismo, que é um delírio, não tem comunismo nenhum no Brasil, que vai combater, sei lá, a corrupção, não é? Mas, se você pode ver, todos os autocratas fizeram campanhas contra a corrupção. Outro dia mesmo achamos do Hitler, né? Um pôster da campanha do eleitoral do Hitler, década de 20, 30 e tal. Estava lá um cara, um punho, não é? Com as suásticas, esmagando a corrupção. Quer dizer, Hugo Chávez foi eleito prometendo acabar com a corrupção, não é? Então, e isso tudo é de uma pobreza imensa, não é? Como as pessoas são moralistas, elas querem limpar o mundo, porque no fundo o moralista é o cara que ele quer se limpar nos outros. Uhum. No fim, na própria empresa, nas pequenas coisas, ele também é corrupto, né? Ele tem oportunidade. Ele quer se limpar nos outros, ele acha que não é bom o bastante, não está limpo o bastante. Então ele adora, ele vibra, ele é um torcedor quando o cara é preso, né? Porque ele acha que ele está se limpando um pouquinho. O moralismo é sempre imoral em política, não é? Mas o analfabetismo democrático não permite que a gente veja isso. Principalmente essa questão de como esses governos populistas usam a democracia contra a própria democracia. Que no fim acaba acontecendo isso, e aí acaba confundindo essa história, não, na verdade um é fascista, outro é comunista, não tem muito a ver essa história não, né? Não, o populismo é uma praga, não é? E nós estamos contaminados, essa praga floresceu, e aos democratas não resta escolher, não é? É democrático escolher, assim como é democrático não escolher. Uhum. Os democratas não escolhemos. Sim. Mas isso não significa que a gente vai ficar passivo. Nós temos uma imensa tarefa pela frente para os próximos 1000 dias. Isso que eu ia falar agora. E daqui para frente, o que fazemos? Né? É a resistência democrática, é organizar uma resistência democrática em rede, não centralizada, seja qual for o resultado do pleito. Mesmo que um democrata vencesse o pleito, o que está fora de cogitação hoje em dia, né, a esta altura do campeonato, mesmo que um democrata vencesse, ele não conseguiria governar, porque ele ia ter que enfrentar duas oposições deslegitimadoras, porque tanto do lado do PT quanto do lado do Bolsonaro não há a menor noção de aceitar a derrota. Não é? Sim. Se o PT for derrotado, foi porque Lula está preso, foi golpe. Eleição sem Lula é golpe. Se Bolsonaro for derrotado, é porque houve fraude nas urnas. Em suma, eles não aceitam a derrota, eles não são players válidos da democracia. Eles não querem, eles não entenderam que democracia tem que ter oposição. Se não tiver oposição, não é democracia, que oposição não é ilegítima. A oposição é legítima, faz parte do sistema. A democracia não funciona sem oposição. Então, quando o povo vai votar, ele não está votando apenas no governante, na situação, ele está votando também na oposição. Só que se situação e oposição não aceitam a legitimidade do outro, que ganhou ou que perdeu, então o jogo democrático fica comprometido. De qualquer maneira, os democratas, sendo minoria, nós sempre fomos mesmo, não é? Eles têm um papel agora extremamente relevante, que é resistir democraticamente. Porque se o Bolsonaro ganhar, o PT vai liderar a oposição e vai fazer uma oposição não democrática, uma oposição autocrática. Não é? Vai acontecer que em menos de 100 dias nós vamos começar a ver cartazes fora Bolsonaro. Sim.
não é? Talvez, eu quero ver se ele vai ter tempo de assumir o cargo. Então, e se o PT ganhar, essas hordas bolsonaristas e todos que estão descontentes com a velha política, eles vão reagir de maneira intolerante com o PT. Alguns vão concluir que não adianta pela via eleitoral, que é uma fala, inclusive, clássica do Bolsonaro, né? Por eleição nós não vamos mudar nada no Brasil, está gravado, está em vídeo. Ele fala isso. Então, é a pior situação possível, graças à falta de espinha daqueles que deveriam ser oposição, graças à instrumentalização política da Operação Lava Jato, porque, querendo ou não... Deu essa onda de moralismo. Deu essa onda de moralismo de antipolítica, né? O pessoal queria fazer a Revolução Francesa sem povo, com 200 anos de atraso, gente como Deltan Dallagnol, Carlos Fernando, né? Isso não é uma opinião minha, isso é um dado. Tanto que o Deltan até fez uma... Né, fez agora uma semi-autocrítica e tal. Acho que você pode dar merda agora, cara. Agora é tarde. Toma que o filho é teu. Não é? Não haveria bolsonarismo sem isso. Aliás, grande parte, 90%, mais de 90% dos grupos que se formaram para combater a corrupção, tipo República de Curitiba... e outros grupos, viraram comitês eleitorais de Bolsonaro. Podem ver. A turma que idolatrava Sérgio Moro, não é? Era Deus no céu, Sérgio Moro na terra, essa turma toda é Bolsonaro. Não é? Então, tá na cara que não é a única causa, mas é fruto direto, parcialmente, dessa antipolítica robespierriana da pureza. Né? A democracia não tem a ver com pureza. Eu sempre digo, se você não está sujo o suficiente, você não está preparado para a democracia. Quem quer pureza é melhor procurar uma religião, né? Vai para uma religião. É melhor, né? E assim, acho difícil as pessoas... não estou falando dos bolsonaristas em si, mas normalmente quem está votando no Bolsonaro porque não quer que o PT volte, não quer que o corrupto volte, etc., não entende como não fazer uma escolha é ser democrático nesse momento. É difícil da pessoa entender essa história. Porque o cara quer ganhar, tem o negócio do torcedor. O cara diz, mas o que vai ser do Brasil? Olha, o que vai ser do Brasil, com qualquer um que ganhar, vai ser muito ruim. Eu não sei o que vai ser menos pior. Não é? Eu sei que são duas coisas ruins. Quando você começa a aceitar que existe um mal menor, é sinal de que você já transigiu com o mal. Sim. É isso. Não é? Eu não posso ser obrigado a escolher entre o Stalin e o Hitler. Não é? Não posso. O Hitler parecia pior, o Stalin acabou matando mais gente do que ele. Matou mesmo. Então, isso aí não dá. Não é? Então agora a gente está vendo a falta que faz a conversão à democracia, não é? Porque o perigo do PT é um perigo político. Ele quer conquistar a hegemonia sobre a sociedade a partir do Estado, aparelhado pelo partido, para nunca mais sair do governo, mas não quer dar um golpe de Estado em termos clássicos. Ele quer fazer isso ao longo do tempo. Então, o que o PT quer? Ir vencendo eleições sucessivamente para ter tempo para alterar por dentro das instituições o DNA da democracia. Esse é o projeto neopopulista, esse é o projeto lulopetista e pronto. Isso é um perigo político até maior do que o bolsonarismo. Mas o perigo do Bolsonaro não está propriamente na política, que ele não tem muitas condições de fazer uma grande transformação política, vamos dizer, autoritária. E os militares, eu creio que não estão dispostos a entrar numa outra aventura como a de 64. O perigo é social, porque o bolsonarismo destampou lá não é, as campas do cemitério, os zumbis, legiões de zumbis, vamos dizer assim, portando as matrizes de uma cultura patriarcal quase em estado puro. Eles saíram à luz do dia. Agora você tem que enfrentar
esses malucos, não é? Que vem com uma cultura, tipo assim, uma invasão do século VII no século XXI, entendeu? Esses caras, eles não têm noção do que é o diferente, eles não têm noção do que é a política, a negociação, a conversação, eles não têm noção de que o divergente é importante, eles não têm a noção dos direitos humanos, eles não têm as noções básicas que surgiram quando uma brecha se abriu na cultura patriarcal. Eles vêm com aquela cultura patriarcal em estado quase puro. Parece aquele monstro, não é, que era o Dario II, não é, aquele imperador persa. Não é? Então, isso é um perigo social mais profundo do que o perigo petista. Não é? O perigo petista é político. E me parece que é algo também que gera um mal, vamos dizer assim, muito mais a curto prazo do que o perigo petista, que tem um projeto que no longo prazo poderia gerar um mal pior, né? O perigo petista é o perigo do populismo de esquerda. É o perigo, vamos dizer assim, de você deformar a democracia a tal ponto que ela continua sendo chamada de democracia, mas que o conteúdo dela já se esvaiu. Isso o PT não vai fazer no curto prazo, porque ele não tem força político-militar e nem tem mobilização social para fazer isso. Não é? Ele não tem. Então, é um perigo, vamos dizer assim, ele quer dar um golpe de Estado em doses homeopáticas. Isso. É assim que vinha quando houve impeachment de Dilma, ele saiu e agora retomou, ou quer retomar o projeto. O perigo do Bolsonaro é o perigo de libertar os demônios. Então, em termos culturais, quer dizer, sociais, é outro tipo de perigo. Vocês entenderam? E não é menos ruim porque é outro tipo de perigo. Muito bom. Gusto, valeu. Vamos ver se a gente grava os outros vídeos depois falando, acho que desses próximos 1000 dias. Como que a gente se prepara. Porque do ponto de vista da democracia, às vezes posso falar assim, tem que organizar uma resistência democrática. Tenho certeza que muita gente que vai estar vendo o vídeo vai pensar em resistência no sentido guerreiro. E não é, né? Não, é resistência mesmo. Não é uma guerra. Guerra já vai ter. Guerra já vai ter. Nós vamos ter aí uma década, espero que menos, de guerra civil fria pela frente. Guerra já está garantido que vai ter. Porque guerra não é só guerra quente. Não é aquela guerra que mata o inimigo. Não é? A guerra é a construção de inimigos e a manutenção de inimigos. Então, a política foi transformada numa continuação da guerra por outros meios, para usar aquela fórmula inversa do Clausewitz-Lenin. Não é? Então, ela já não é mais a política democrática, ela é guerra. Não é? Então, guerra já vamos ter. Guerra fria, não é? Espero que não tenhamos guerra quente, não é? Tipo guerra da Bósnia, não é? Em que o vizinho mata o vizinho, fica esperando de tocaia para dar um tiro de fuzil no cara que ele conviveu durante 30 anos. Isso aconteceu lá. Aconteceu lá. Espero que nós não cheguemos aí, não é? Dada a complexidade da sociedade brasileira, o ambiente internacional, etc. e tal. Mas vamos ter guerra, que destrói capital social do mesmo jeito. Então o Brasil tá um passo não, já mergulhou, né, e está avançando num poço profundo, não é? Onde a lama da cultura patriarcal, hierárquica e guerreira está turvando completamente a água, não é? É onde nós estamos. Valeu, obrigado, Augusto. Pessoal, Rebeldes Criativos, valeu a atenção de vocês. Semana que vem tem mais. Abraço.